Shalom, queridos, graça e paz. Olha aí, hoje, 10 de outubro, juntos para mais um dia de estudos da Palavra de Deus. Neste que é o dia 132. 132 dias de estudo. E agora, de maneira sequencial, de maneira idêntica, concomitante, com um dia em que você pode seguir e manter em dia o seu estudo da Palavra de Deus. E nesse dia, queridos, nós vamos estar com você em mais 3 estudos, 3 leituras dos textos da Bíblia Sagrada, trazendo para você o entendimento e a visão necessários para que você avance ainda mais no crescimento e no estudo desta palavra. Tenha certeza que Deus tem algo especial para você, tem algo novo, mas você precisa se dedicar, você precisa cumprir o propósito estabelecido. E assim você vai perceber e vai ver como Deus trabalha em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Um dia maravilhoso, especial, para que você possa verdadeiramente, depois desse estudo, ter a sua vida transformada. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos, vamos agora à nossa segunda leitura desse dia 10 de outubro. Eu te convido para você abrir aí a sua Bíblia no último capítulo do livro de Neemias, Neemias capítulo 13, que diz assim: Naquele dia se leu no livro de Moisés, e o povo ouviu, e foi achado nele escrito que os amonitas e os moabitas não deviam jamais entrarem na congregação de Deus. Todos vocês devem saber a história. Esses filhos amonitas e moabitas descendem dos filhos incestuosos entre as filhas de Ló, quando dali fugiram de Sodoma e foram morar em cavernas. Cada uma delas tiveram relação com seu pai, e deles nasceu um amonita e um moabita, que deram origem a essas duas nações. Porquanto não saíram a receber os filhos de Israel com pão e água, antes alugaram a Balaão contra eles para que os amaldiçoasse, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. E aconteceu que, quando eles ouviram a lei, separaram de Israel todas as multidões mistas. E antes disto, Eliasibe, o sacerdote, sendo superintendente da câmara da casa do nosso Deus, havia se aparentado com Tobias. Ele tinha feito uma grande câmara, na qual guardavam dantes as ofertas de alimentos, o incenso, os copos e o dízimo do grão, do vinho e do azeite, que estavam ordenados aos levitas, aos cantores e aos porteiros, e também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas quando aconteceu tudo isto, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, eu vim ter com o rei, e ao cabo de alguns dias tornei-me licenciado do rei. E vindo a Jerusalém, entendi o mal que tinha feito Eliasibe.
quanto a Tobias, fazendo para ele uma câmara nos átrios da casa de Deus. E me desagradou em grande maneira, e por isso lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenei que limpassem as câmaras, e para ali tornei a trazer os utensílios da casa de Deus, as ofertas de alimentos e o incenso. E entendi deste modo que as porções dos levitas não se lhes haviam dado, e que os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido cada um para a sua terra. E eu repreendi os magistrados e disse: por que está a casa de Deus abandonada? E então os ajuntei e os restaurei ao seu lugar. E todo Judá então trouxe o dízimo do grão, do vinho e do azeite aos armazéns. E pus por superintendentes deles a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e dentre os levitas a Pedaías, e com eles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram tidos por fiéis. E eles estavam encarregados de repartir aos seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, com respeito a isto, e não apagues as minhas obras piedosas que tenho feito pela casa do meu Deus e por suas observâncias. E naqueles dias vi em Judá alguns que pisavam em lagares no sábado e que conduziam feixes sobre os jumentos, como também carregavam sobre eles vinhos, uvas, figos e toda sorte de cargas, e traziam para Jerusalém no dia de sábado. E lhes protestei sobre o dia em que vendiam os mantimentos. Também estavam habitando em Jerusalém tírios que traziam pescados e toda a mercadoria, e vendiam no sábado aos filhos de Judá em Jerusalém. E repreendi aos nobres de Judá e os disse: que coisa é esta que vós fazei profanando assim o dia de sábado? Não fizeram assim porventura os vossos pais? E não trouxe o nosso Deus sobre nós todo este mal e sobre esta cidade? E vós acrescentais ainda mais a ira sobre Israel, profanando o sábado. Aconteceu, pois, que quando já se iam obscurecendo as portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei então que se fechassem as portas, e ordenei que não as abrissem até depois do sábado, e pus às portas alguns dos meus servos, para que no dia de sábado não entrassem nenhuma carga. E ficaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes os negociantes e os que vendiam toda espécie de mercadoria. E lhes protestei e os disse: por que ficais vós diante do muro durante a noite? Se o fizerdes outra vez, lançarei mão de vós. E depois daquele tempo, não vieram mais no sábado. E disse também aos levitas que se purificassem e que deveriam guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também por isso te lembres de mim, meu Deus, e me perdoe segundo a multidão de tuas misericórdias. Vi deste modo naqueles dias judeus que tinham tomado as mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos, a metade, falavam a língua asdode, e conforme a língua de cada povo, pois não sabiam falar judaico. E contendi com eles, e os esconjurei e feri alguns deles. Os arranquei os cabelos e os ajuramentei, dizendo: não darei as vossas filhas aos seus filhos, e não tirareis das suas filhas para os seus filhos, nem mesmo para vós. Não pecou porventura nisso Salomão, rei de Israel? Muito embora em muitas nações não houve rei como ele, que era amado de seu Deus, e Deus o tinha posto por rei sobre todo Israel.
e até a ele fizeram pecar as mulheres estranhas. E obedeceríamos a vós para cometermos todo este mal tão grande, prevaricando contra o nosso Deus, tomando mulheres estrangeiras? E também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, e por isso o afugentei de mim. Te lembre deles, Deus meu, contra os que contaminam o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. E assim limpei-os, pois, de todo estrangeiro. Designei aos sacerdotes e levitas segundo as suas classes, cada um na sua obra. E também, para com a oferta de lenha, nos tempos assinalados, e para com as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Assim a gente conclui esse estudo do livro de Neemias. Nesse capítulo 13, ele lembra a Deus dos seus feitos, dos seus erros, dos seus acertos, e desta forma ele destaca que foi uma pessoa zelosa com relação à lei de Deus, com relação à palavra de Deus. E assim devem ser todos nós. Temos o cuidado em cumprir esta palavra, que com certeza fará diferença aqui na terra, e principalmente com o nosso Deus. Amém? Fica ligado aí que vem a terceira leitura, a continuação do estudo dos Salmos 104. Glória a Deus.